O que é uma microempresa e uma empresa de pequeno porte? Qual é o tratamento diferenciado que elas recebem de acordo com a Constituição Federal? É vantajoso constituir o seu empreendimento mediante microempresa e empresa de pequeno porte? Quais são os benefícios e quais são as desvantagens? Estes assuntos nós vamos esclarecer na conversa com o professor e doutor Abacuque Sodré. Vem com a gente! Olá, amigas e amigos, eu sou José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas. E hoje, para falar das vantagens e desvantagens das microempresas e empresas de pequeno porte, estamos recebendo a visita do professor e doutor Abacuque Sodré. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Zé? Como você está? É um prazer imenso estar aqui novamente para poder compartilhar conhecimento e conteúdo para os nossos amigos e aqueles que nos acompanham aqui no dia a dia. Então, o professor Abacuque Sodré é especialista em direito empresarial, direito constitucional também, né? Já esteve conosco falando sobre encerramento de empresas, né? E hoje nós vamos, assim, conversar sobre se é vantajoso ou não você quer ter um empreendimento, fazer aquilo como microempresa, empresa de pequeno porte, ou se tem outras soluções, né? Então, doutor, para começar a nossa conversa, para quem não conhece leigo, assim, na descrição jurídica disso, né? O que vem a ser uma microempresa e uma empresa de pequeno porte? Não é a mesma coisa? Então, Zé, nós temos diferenças. Primeiro, é importante a gente conceituar a empresa. O que é empresa? Empresa não é uma pessoa jurídica. Empresa significa atividade organizada para produção ou circulação de bens e serviços. Esse, inclusive, é o conceito legal lá do artigo 966 do Código Civil. Então, o artigo 966 do Código Civil estabelece lá que empresário é quem exerce essa atividade. Nós temos dois tipos de situação. Quais são esses dois tipos de situação? O empresário individual, que é uma pessoa física, e muita gente não sabe disso, o MEI, o ME, é uma pessoa física que tem um CNPJ, mas não tem distinção patrimonial. E eu tenho a pessoa jurídica, que é uma limitada, uma SA. Normalmente, no caso aqui, para uma micro e uma pequena empresa, uma limitada, uma sociedade de responsabilidade limitada, ou seja, os sócios respondem, em geral, até o limite das suas cotas. Esse é o ponto de partida. Mas o que vem a ser uma ME e uma EPP? O critério desenvolvido pela Lei Complementar número 123 de 2006, é simples. É um critério de valor, de faturamento, seja para o empresário individual, seja para uma pessoa jurídica, uma sociedade limitada, será microempresa aquela que fatura, ou seja, que tem receita bruta, entradas, aqui entrada é qualquer compra ou mesmo recebimento por serviços de até R$360 mil. Então, até R$360 mil anuais, o que dá uma média de R$30 mil por mês. Então, o faturamento máximo permitido seria de até R$30 mil por mês para ser microempresa. E empresa de pequeno porte vai de R$360 mil e um centavo até R$4.800.000. Então, nesse sentido, nós temos esses dois critérios. Quem fatura até R$30 mil mensais de média, R$360 mil anuais, pode ser classificado como microempresário. E quem desempenha um ganho de R$360 mil e um centavo até R$4.800.000, ou seja, tendo de faturamento máximo até R$400 mil mensais, pode ser considerado empresa de pequeno porte. Lembrando que, depois, quando a gente for falar das alíquotas, essa variação de empresa de pequeno porte, de quem fatura R$360 mil e um centavo, é diferente de quem fatura R$4.800.000. Então, tem um certo limite em que esse tratamento diferenciado, essas vantagens, tem ali o seu limite real, Zé. Então, esses são os conceitos aí baseados no faturamento da empresa. Então, a nossa Constituição, ela traz ali em um dos seus artigos, prevê um tratamento diferenciado, né, para as microempresas e empresas de pequeno porte, né? E quais são os benefícios constitucionais e também legais que esse tipo de empresa tem?
Então, primeiramente, está lá muito bem lembrado o que você falou, lá no inciso 9 do artigo 170, que trata da ordem econômica, uma das políticas de desenvolvimento econômico e de indução, de fomento, de estímulo da atividade econômica é o tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas. Nesse sentido, a gente tem aqui no Brasil cerca de 90% das nossas empresas são micro e pequenas empresas, porque elas nascem pequenas e geram ali empregos, desenvolvimento econômico, elas compram produtos e insumos. Então, a pequena e média empresa, ela faz a economia circular, faz o capital e o dinheiro girar e tem dado ali efetivamente um andamento para o país. Mas as vantagens, vamos pensar nas vantagens. Primeira vantagem é o Simples. Simples Nacional é o pagamento de um tributo que começa na sua alíquota primeira ali de 4,5% e vai até os 30%. Então é importante que o empresário entenda que lá, provavelmente, até faturar 360 mil, ele vai ter uma alíquota no máximo de até 10%, dependendo do enquadramento que a empresa tiver no Simples. A partir de 360 mil, essa alíquota vai subindo progressivamente. 360 mil anual, no caso. Anual, 360 mil anual. Vai tendo um crescimento de uma alíquota progressiva. Se você faturar, por exemplo, 600 mil reais, vai para 12%, 700 mil reais, 15%, e assim sucessivamente até chegar a 30%. Quando chegar em 30%, dependendo da sua margem de operacional, você não compensa ficar mais no Simples, porque você não tem créditos no Simples, você não tem crédito para você ter o retorno, o crédito tributário que você possa se apoiar. Então, o imposto começa pequeno para aquelas empresas pequenas, mas a própria empresa tem que ter um planejamento para um dia deixar de ser uma pequena ou uma média empresa para ir para o futuro. Esse é o primeiro passo. Então, tem o Simples Nacional, que é uma forma de tributação simplificada. Outra forma de redução... Só fazer uma parte, é simplificada por quê? O que é excluído assim, da tributação normal e que se paga pelo Simples? Então, em geral, se paga quase todos os tributos pelo Simples. Esse é ressalvado o PIS e o COFINS, que são destacados lá na DAS. DAS é a guia que é gerada normalmente lá pelo sistema do Simples. Você paga lá todos os impostos, EPI, ICMS. Só que só tem o destaque para o PIS, para o ICMS e para o PIS e COFINS ST, que é substituição tributária. Então, quem é fabricante, por exemplo, um fabricante de cerveja, ele tem que recolher isso à parte do Simples. E não somente isso, ele tem que observar que se ele não recolher isso, essa substituição tributária, como ela tem que ser paga antecipada na origem, pode gerar, inclusive, prisão por retenção indevida. Então, é importante ter isso em mente. Então, primeiro, o Simples Nacional, ele tem aquelas alíquotas mais baixas, perto, por exemplo, do regime do lucro presumido, que no mínimo 16%, ou ainda do lucro real, que pode chegar a 34%, só que você pode operar no prejuízo, você pode obter créditos pelo consumo de insumos. Então, eu tenho uma série de políticas de fomento que propiciam ali essa situação. Então, eu tenho, primeiro, o Simples Nacional, tem uma redução dessa carga, porque ela é proporcional ao faturamento. Qual é o maior entrave burocrático hoje de uma empresa? É a contabilidade, porque a empresa precisa par e passo, ao contrário da pessoa física, que tem um ajuste anual todo ano, no começo do ano, até abril ou maio, você tem lá que fazer o ajuste do seu imposto de renda. A pessoa jurídica, mês a mês, precisa alimentar a receita. E nós temos um número absurdo de obrigações acessórias, que são, além de pagar os tributos, fornecer as informações e alimentar o sistema do fisco, da Receita Federal, da Receita Estadual, da Receita Municipal. O Simples, ele concentra em um único sistema essa alimentação, então tem uma redução da burocracia. Então esse é um primeiro passo, questão tributária. Segundo passo, uma burocracia reduzida. O que significa isso? Significa que eu tenho menor incidência de elementos, seja para constituir a empresa, para manter a empresa e para que ela possa ser operacionalizada. Também, assim como eu tenho a questão do fomento para essas empresas, existe também a possibilidade de linhas de créditos especiais, com juros reduzidos, com menor impacto aí econômico para essas
pequenas e médias empresas. Possibilidade de o proprietário ali, o sócio, recolher o tributo para que ele possa também se aposentar. Esses, assim, são basicamente os pontos principais, e depois eu acho que a gente pode falar sobre a licitação, mas com mais calma também, que é uma das vantagens. Agora, assim, dentro do Simples, né, as contribuições previdenciárias, aquela contribuição patronal, elas são incluídas nesse percentual? Então, esse que é o ponto importante. Há uma discussão jurisprudencial, mas o STJ entende que já estão inclusos. Então, isso gera um menor ponto, tanto que muitas empresas fazem um planejamento societário importante. Qual esse planejamento societário? Colocam a mão de obra em uma empresa do Simples, transferem todos os empregados para essa empresa do Simples para recolherem o mínimo possível de imposto, sendo ali uma prática elisiva, né? Para permitir a melhor... Mas não tem proibição legal, né, para isso? Não tem proibição, a terceirização é permitida, né? Então é elisiva, aí você faz esse planejamento. Você coloca a mão de obra numa empresa e aquela empresa operacional que tem o maior faturamento fica no lucro real, contrata essa outra e usa essa contratação como despesa. Sempre tem uns caminhos aí, né, para pagar menos imposto, né? Dentro da lei, é claro. Claro, dentro da lei, e aí por isso que você precisa ser bem assessorado por um bom contador, um bom advogado, para te ajudar nesses aspectos. Mas o doutor falou de uma coisa assim interessante, licitação, né? Muitas pessoas não sabem que a microempresa tem algumas vantagens nas licitações, né? Então não vamos deixar para... Vamos falar agora. Estamos falando de vantagem, né? Quais claro, são as vantagens? Vantagem. Então, pensa, conforme o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, a regra é que a administração pública deve contratar por meio de licitação. A regra é licitação. Qual hoje é a maior modalidade de licitação? Pregão. Para compras e serviços é o pregão. Hoje as licitações são regidas pela Lei 14.133 de 2021. Ela é a lei que rege toda essa sistemática, mas a Lei Complementar 123 de 2006 já trazia lá no regime da Lei 866 de 93 pontos importantes que foram absorvidos pela nova lei de licitações. O que acontece? Pense no poder econômico. Se eu penso que a administração ela é baseada no princípio da eficiência, o que significa eficiência? Pagar o mínimo possível com a melhor vantagem para a administração. A administração deve colocar as pessoas em concorrência, em disputa de condições, para que elas possam participar. Só que eu tenho que gerar um tratamento diferenciado. Está lá no inciso 9º do artigo 170 da Constituição. E se eu não der uma vantagem para essas empresas, aquelas que têm poder econômico grande sempre vão vencer as licitações. Então, para isso, veio a legislação e estabeleceu o seguinte, que se tiver numa licitação a fase de ofertas, e agora eu tenho uma inversão, normalmente agora a classificação é primeiro do que a habilitação. Então, primeiro eu classifico, que é a fase de ofertas. Faço essa oferta. Se houver uma diferença, em geral, ressalvado o pregão, nas demais modalidades de licitação. Para quem assim, não conhece bem o assunto, licitação e pregão, qual é a diferença? Licitação é a forma de contratação pública por meio de uma concorrência, ou seja, ampla. Aí eu tenho as modalidades: concorrência, tomada de preço, eu tenho diálogo competitivo, tenho a possibilidade do leilão. E o pregão é uma modalidade. O pregão ele é voltado muito para compras e serviços. Compras e serviços que não exijam ali qualificação técnica efetiva. Nas licitações maiores, é a modalidade concorrência hoje. Então, nós temos o seguinte, a licitação é essa forma de estabelecimento. Quando eu não tenho o pregão, quando eu tenho, em geral, a concorrência... O pregão, por exemplo, vender material de papelaria, vai pelo pregão. Exatamente, é pregão. Quando eu tenho uma concorrência que é algo com maior complexidade, se houver uma diferença entre uma micro e pequena empresa, imagina, quem fatura 4 milhões e 800, é uma empresa de pequeno porte. Dá um dinheirinho bom, né? Você participar de uma licitação que vai render 1 milhão ali no ano, é possível. E se houver ali na fase das propostas uma diferença entre o vencedor e a empresa de pequeno porte de até 10%, é considerado chamado empate ficto. O que significa empate ficto? Ele, apesar de não ser um empate na realidade, ele é considerado empate para efeito da legislação. E a pequena e média empresa poderá fazer uma oferta para cobrir
aquela vencedora, e se ela cobrir for mais vantajosa para a administração, desde que seja exequível pelos recursos, não basta fazer uma oferta vencedora, mas ela precisa ser exequível, precisa calcular custo, o que ele tem que diminuir é só a margem de lucro. Neste sentido, a empresa de pequeno porte e a média empresa poderão se sagrar vencedora dessa concorrência, se houver até 10%. Se for modalidade pregão, é 10%? Não, aí é 5%. Então, se for na qualquer outra modalidade de licitação que não seja o pregão, 10%. Se for pregão, até 5% de diferença entre a proposta vencedora e a proposta inicial da microempresa ou empresa de pequeno porte é considerado empate ficto e há uma preferência para que a empresa de pequeno porte ou a microempresa oferte ali para a administração uma proposta mais vantajosa. Então, aí trocando em miúdos, né, para os pequenos pequenos e microempresários, se você entrar num pregão para vender por material de papelaria, você oferece o produto a 100. O seu concorrente, que não é micro ou pequeno empresário, você oferece por 105 e o outro ofereceu por 100, é considerado empate e você pode oferecer os 105 depois e você ganha a licitação. E se for concorrência, 10%. Então, é bom anotar, porque realmente as microempresas têm aí uma possibilidade boa, né? É tipo como se fosse assim, uma repescagem, né? Do pregão e da concorrência, né? Exatamente, mas assim, como a gente sabe que no Brasil tudo tem o seu lado, o que acontece? As grandes empresas, elas têm a grande empresa e também tem uma empresa ali entre os sócios, eles distribuem entre eles. Um fica com uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte para ir pelo simples, para ter essas vantagens competitivas também. Então, por isso que é importante, mesmo que você não seja um microempresário, você poder fazer um planejamento societário para você otimizar os seus recursos, inclusive aí nas chamadas relações governamentais, né? Que é onde você também pode captar recursos do mercado. A gente falou assim de vantagens, né? Mas é claro que nem tudo são flores, né? No mundo dos negócios. Então, embora as micro e pequenas empresas tenham um tratamento diferenciado, todas essas vantagens que nós vimos, nem sempre compensa ser micro ou pequeno empresário, né? Então, quais seriam as desvantagens? O que pode desestimular e mudar a ideia do empreendedor ao constituir uma sociedade? Primeiro passo se você é MEI ou ME, eu falo, mude para ontem. Porque, como eu falei, você pode ser microempresário sendo pessoa jurídica ou pessoa física. Se você é um MEI ou um empresário individual, você é a pessoa física. Tem um CNPJ, mas continua sendo pessoa física. O seu patrimônio de pessoa física e de pessoa jurídica não são separados, assim como os débitos. Então, a responsabilidade pela operação, pelos débitos decorrentes da operação são ilimitados, ou seja, atingem o patrimônio do microempreendedor, do MEI, do empresário individual. Então, eu jamais seria empresário individual. Você que quer começar um negócio, já constitua uma sociedade, uma limitada. Hoje, nós temos, desde a Lei de Liberdade Econômica, a consolidação da sociedade limitada unipessoal. Ou seja, hoje a sociedade pode nascer unipessoal, sendo possível a qualquer momento ser alterada para pluripessoal. A natureza jurídica da sociedade é que ela tenha mais de um sócio, mas a legislação admite ela na modalidade unipessoal. Então começaria com uma limitada, porque eu separo o patrimônio e mitigo a minha responsabilidade, porque senão eu tenho a responsabilidade ilimitada. Esse é o primeiro ponto. Mesmo na sociedade limitada, eu não posso ter uma holding que ainda criaria mais uma camada de proteção. Não digo blindagem, porque blindagem não existe. Mas o que existe é uma camada de proteção legal. As pessoas que são micro e pequenas empresários não podem ter como sócio pessoa jurídica. Então, como elas não podem ter uma holding em que elas figurem nessa holding,
elas estão ali expostas. Se haver algum problema na operação, e nós sabemos que as empresas operam elas de forma cicloidal na economia capitalista, um dia você está lá em cima, você fatura muito, lucra muito, outro dia você está lá embaixo. Se não tiver uma organização, e aqui nós sabemos que, infelizmente, muitos microempresários e empresários de pequeno porte sobrevivem do que a sociedade ou do que a empresa gera, acabam ali não tendo um fluxo de caixa, recursos necessários para o dia a dia. E isso acaba impactando diretamente ali. Se tiver um problema trabalhista, um problema tributário ou um problema de consumidor, lembra, nessas relações aplica-se a teoria menor. O que é teoria menor? Basta não haver recursos por parte da pessoa jurídica que vai ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica. Então, na relação jurídica trabalhista, tributária e também na relação jurídica consumerista, se houver uma demanda judicial contra a empresa e a empresa não tiver recursos, vai na pessoa do sócio. Então, como eu não posso ter uma holding, que é uma camada de proteção, eu tenho uma exposição por parte dos sócios. Essa é a primeira desvantagem importante. A segunda desvantagem é que, apesar de ter estabelecido ali uma alíquota menor, essa alíquota ela é progressiva. Chega no momento em que, quando ultrapassa 15%... Já compensa mudar o regime, né? Exatamente. Agora, para manter uma holding, é mais uma despesa de contador, tudo isso, e deve haver assim, um limite mínimo de faturamento para compensar, né? Por exemplo, se eu vou estabelecer um empreendimento, que eu calculo que vai gerar aí não 4 bilhões e 800 por ano, mas 2 milhões e 400. Nesse patamar, compensa ter uma holding também e trabalhar no regime não de micro, de pequena empresa? Se ele chegar a faturar 4 milhões e 800, ele já vai estar na alíquota próxima Máxima. de 30%. Então, E com 2.400, por exemplo. Então, eu acho que porque aí já chegaria nos 16%. E aí eu acredito que valeria a pena Você sair desse regime. No lucro presumido e ter uma holding, porque a holding, ela para o contador provavelmente vai cobrar meio salário mínimo por mês. E ela não tem muita atividade, né? Ela não tem atividade, ela só serve para receber os lucros, e aqueles lucros que ela recebeu da empresa operacional vão ser passados para a holding, e a holding passa para os sócios, e não tem tributo. Então, assim, ela não tem atividade, é só para ser mantida, para entregar declarações. Só que o custo lembra que a gente sempre tem que fazer o trade-off quando a gente faz uma decisão racional. Então, a gente faz o cálculo do custo, do sacrifício e do benefício. Então, o benefício supera esse custo muito pequeno. Imagine pagar R$700, R$750 para você ter uma proteção se tiver um problema no futuro com a empresa operacional, aquela que realiza a atividade. Certo. Agora, existe nesse sistema algum limite... o sócio, quando participa de mais de uma empresa, assim, quais são as limitações? Então, aí você pode falar, Zé, o seguinte, Abacuque, então vou ter várias empresas do Simples, e aí vou dividir a minha atividade e vou ficar sempre faturando, vou ter 10 empresas do Simples, e todas elas vão faturar ali o limite até 2 milhões para eu não onerar minha carga tributária. Pois bem, só que se você tiver mais de 10% de uma sociedade, de qualquer uma delas, vai somar o faturamento. Então, a regra legal se o sócio de uma empresa no Simples tiver outra empresa no Simples, e essa, em uma segunda empresa ele tiver mais de 10% de cotas sociais, ou seja, de um valor representativo de poder acionário mais do que 10%, aí, nesse sentido, vai haver a soma de faturamento. O que eu recomendo sempre se você é casado, você pode indicar a sua esposa. Mas bem que é arriscado, né? Sempre, né? Que hoje em dia casamento não dura muito, né? E quando acaba, não acaba muito bem, né? Mas aí você pode ter uma opção de compra já assinada. Por isso que eu tô te falando, é tudo uma questão de planejamento. Se você tem um bom advogado, ele faz uma opção de compra. Qualquer momento você pode entrar na sociedade, e é claro, você vai migrar do Simples para o regime... A opção de compra, quem é mais leigo, né? Tipo, vocês uma promessa que eu vou comprar um bem numa certa data por tal preço. E se eu não comprar, eu pago uma multa, e se outro no meio dele também paga uma multa. Né? E normalmente essa opção de compra que você faz, já que você constituiu no nome de terceiro, essa opção de compra que você faz já liquitada, né? Você já tem a quitação, inclusive a alteração contratual assinada para qualquer momento ingressar na sociedade e retirar aquela outra pessoa. Bom, então a gente vê aqui
existem vários meios jurídicos, né, de contornar aí, porque realmente, às vezes as pessoas pensam, olha, mas é tanto truque assim, mas tudo isso nada é ilegal, né? E por outro lado, a gente vê que essa advocacia de planejamento tributário, ela é defensiva, que a gente vive num sistema tributário muito pesado, né, para quem quer empreender. Então é muita responsabilidade, muito imposto. E quem paga esse imposto na ponta final é o consumidor, né? E realmente a gente não vê uma contrapartida de benefícios tão boa, né? Então, realmente, esses planejamentos são importantes até para a sobrevivência do empresariado hoje em dia. E, assim, nós já vimos, então, que realmente a empresa de pequeno porte ela pode ser boa até um certo ponto e depois pode se tornar realmente um elefante branco, né? E o melhor caminho seria o quê? Sempre ter uma assessoria de contador, advogado, pagar uma mensalidade. Existem escritórios que fazem isso, né? O melhor é você ter uma assessoria mensal. E o seguinte, ninguém nasce pequeno e quer ficar pequeno para sempre. E não adianta querer ter medo de crescer. Certo. O importante é crescer de forma sustentável. Se você gera um passivo trabalhista, imagina, você tem empregados, mas você não paga hora extra, você vai ter um passivo trabalhista lá na frente. Se você tem uma empresa e você não paga tributos, uma hora esses tributos vão vir e vai chegar à execução. Então, é importante que você adote as medidas corretas, que você seja bem assessorado, para que haja o crescimento sustentável. A empresa, assim como existe a macroeconomia, que é a economia do Estado em geral e da sociedade, que envolve o PIB, todas as estruturas sociais, eu tenho a microeconomia, que é a economia da empresa, da família. Então a empresa ela é uma estrutura, uma organização, e ela como uma semente, quando ela nasce, ela precisa crescer de forma sustentada, ser regada, ser mantida. E a regra geral se você quer ter uma microempresa e uma empresa de pequeno porte, não dá para ser muito ousado. No Brasil, a gente fala, o pequeno e médio empreendedor, ele empreende, só que ele não sabe nada do direito, nada de contabilidade, aí ele cresce e quebra. Por quê? Porque ele cresceu errado. Ele não soube crescer. Importante é saber que uma empresa pequena ou de médio porte, ela precisa andar nos trilhos da lei, porque qualquer variação ela pode sofrer uma penalidade tributária, ou uma penalidade trabalhista, ou uma penalidade consumerista, que pode gerar um desajuste da própria atividade do resultado econômico. Então, para que não haja um desajuste do resultado econômico, é preciso ter aquilo que a gente chama de desenho institucional. Você planeja, você desenha, você trabalha, e aí a partir do momento você vai usando as ferramentas jurídicas disponíveis. E aí vai chegar num limite. E aí a empresa tem que estar preparada na sua vida, e a vida da empresa tem um tempo certo, uma maturação em geral é uns 10 anos, para que a empresa salte do estado de pequena e média empresa para uma empresa grande e efetiva. Porque se a empresa não cresce, ela morre. É como uma árvore. Existe aquela questão. Quando o ramo ele é cortado da árvore, ele deixa de ser alimentado pela seiva. Se ele deixa de ser alimentado pela seiva, ele não tem mais vida. É a mesma situação. Se a empresa deixa de crescer, se ela estagna no tempo, ela entra em estado entrópico do ponto de vista econômico. Ela entra em estado de autodestruição. Ela precisa se manter para que ela possa desenvolver cada vez mais a atividade, uma responsiva, aquela que atenda às demandas do mercado, tenha uma carteira de clientes efetivos e que controle também a inadimplência, que é um aspecto muito importante aí para o pequeno e médio empresário. Bom, então é um ponto assim que eu queria voltar assim atrás aqui, né, que acho que é interessante, é essa questão da Sociedade Unipessoal de Responsabilidade Limitada, que é um instituto mais ou menos novo, né? Como o professor bem disse, até esse momento, quem constituiu uma sociedade para o empreendimento em nome próprio, com o CNPJ, fica responsável com todos os seus bens. Então, para evitar aquela limitada que você pega alguém lá com 1%, um parente, um amigo, e depois dá problema para ele, vai ter que responder também, se criou esse tipo de sociedade, que hoje é possível que eu sozinho
tem uma sociedade no meu nome, mas que eu limite a minha responsabilidade, né? Podia falar um pouquinho mais disso aí e quais são os limites que tem hoje em dia? Então, antes a gente tinha a Eireli, que era a empresa individual de responsabilidade limitada, que era uma pessoa jurídica que foi constituída no sistema jurídico para admitir uma sociedade de um único sócio. Era chamada empresa individual. Mas ela tinha uma série de burocracias, ela tinha que ter um capital social mínimo de R$ 100.000, que tinha que ser integralizado, tinha uma série de limitações. Integralizado quer dizer que o dinheiro tem que estar lá, né? Exatamente, não admitia ter sócio pessoa jurídica, não admitia que a pessoa tivesse mais de uma Eireli. Então ela tinha uma série de limitações. E aí, uma das vantagens, e um ponto importante do governo Bolsonaro, que aí a gente aqui não fala de política, mas a gente está falando de parte de direito, o governo trouxe ali com a lei de liberdade econômica, a equipe legislativa dessa parte econômica foi muito boa, ela trouxe a lei de liberdade econômica que extinguiu a Eireli, que era um instituto que não tinha ali efetivamente uma aplicabilidade, uma resolução para as pessoas, e criou a sociedade, admitindo a sociedade unipessoal. Como eu falei, a sociedade é uma pessoa jurídica que, em regra, nasce pluripessoal, ou seja, com pelo menos mais de um sócio. Só que a legislação cria essa exceção, permitindo que a sociedade inicie com um único sócio e não precisa ser transformada, porque se eu tinha uma Eireli e eu queria ter um sócio, eu tinha que transformar ela em limitada para admitir. Hoje não, eu inicio a sociedade como limitada, tem um único sócio. Se lá na frente eu quiser ter mais um sócio, eu admito a qualquer momento. É só fazer um aditivo, estatuto, né? um aditivo no contrato social, uma alteração do contrato social simples, e aí é admitido esse novo sócio. E além disso, eu posso ter várias sociedades unipessoais e todas essas sociedades pertencerem a uma holding, por exemplo, uma holding operacional. E tem que integralizar o capital, como antes? A regra continua, você tem que integralizar. A regra tanto para sociedade unipessoal como pluripessoal, tem que integralizar. E é uma regra clara que as pessoas não observam, que uma vez estabelecido lá o capital social, você vai colocar 10 mil na sociedade, então integralize R$ 10.000. Se sua sociedade tem R$ 100.000, integralize 100 mil. Por quê? O sócio, a regra do Código Civil é simples. O sócio é responsável pessoalmente pela integralização do capital social. Ou seja, se o capital social não estiver integralizado, vir um credor da sociedade e não encontrar capital e não ficar comprovado que o sócio integralizou, ele responde pessoalmente, não é nem desconsideração da personalidade jurídica, ele responde pessoalmente pela integralização. Então, do ponto de vista contábil, é assim, o sócio ele coloca dinheiro na empresa e ele cria uma dívida da empresa para com ele, chama-se patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o que a sociedade deve para o sócio em relação à sua constituição. Então, toda vez que eu constituo uma empresa, eu coloco um valor ou um bem que vai constituir o capital dessa empresa. E, ao mesmo tempo, essa empresa, essa sociedade, esse CNPJ, passa a dever para o sócio. No final, se houver a liquidação, tem que ser, cada sócio vai receber de acordo com quem integralizou. Cota, né? Exatamente isso. E se o sócio não integraliza, ele responde de forma ilimitada. Então, aí a melhor situação é montar uma sociedade limitada. Não tem muito recurso, coloca R$ 1.000 de capital social. Então, hoje, esse tipo de empresa, a denominação dela passou aqui, sociedade unipessoal. Então, na verdade, você constitui ela como uma limitada. E aí você só faz menção lá que a previsão do Código Civil e também no contrato social a resolução do DREI. Do DREI, que é quem regulamenta ali o exercício dos registros empresariais nas juntas comerciais, o órgão federal que faz essa regulação. E ela pode ter, assim, ser constituída com nome de fantasia ou tem que ser com o nome do sócio, como é no caso da individual? Não, ela pode ser constituída com qualquer nome. Qualquer nome. Qualquer nome. Eu tenho, por exemplo, uma sociedade pela qual eu dou aula. Hoje eu dou aula como prestador de serviço e eu tenho a minha sociedade. Chama IEOA, Ensinos Jurídicos e Treinamento Corporativo. Então, e ela é uma sociedade unipessoal. Unipessoal, emite nota, tem tudo mais. E tem o escritório, que aí é pluripessoal. Certo. Então, doutor, muito obrigado aí pela sua presença hoje. Eu acho que realmente trouxe muitas assim, iluminações sobre o assunto, né? É um tema complexo e quem tiver interesse em se aprofundar, né,
nós pedimos ao doutor para deixar o seu melhor contato, né? Como que as pessoas podem... Entrar em contato comigo? Então, o meu melhor caminho é lá no meu Instagram, @profabacucsodré, @profabacucsodré. Você pode entrar em contato comigo, me chamar lá no direct, tento responder com a maior brevidade possível, ou ainda nos procurar aí nas diversas redes sociais que também a gente atua, mas a principal é o Instagram. Tá, então, amigos e amigas, muito obrigado por permanecerem aqui assistindo o nosso programa, né? E queremos assim lembrar quem ainda não o fez, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e deixe aí o seu like, seus comentários, né? Para que o nosso podcast possa subir na plataforma e assim beneficiar um número maior de pessoas. Então, eu sou José Cavalcanti, este foi o podcast Doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas e até mais.